está diante de uma atmosfera feita, na melhor das hipóteses, apenas para emocionar. Meus irmãos, uma nova música que dizem ser evangélica está chamando muita atenção. Auê, em que afirma que, que o Zé desceu e a Maria sambou. São termos não muito recorrentes no meio cristão que são atribuídos até o outro lado. Está gerando um debate e uma grande discussão. Será que é uma música destinada a Deus ou não? Vamos conferir no vídeo a seguir através de uma análise do professor Tarsus Licurgo. Meus irmãos, após centenas de pedidos, cá estou eu para falar da tal música Auê. Auê, a fé que ganhou, do grupo Candeeiro. Eles falam coletivo Candeeiro, mas esse nome coletivo eu não uso para isso não. Eu uso quando eu estou assim num treino de algum esporte, né, futebol ou basquete, e a pessoa pergunta, vai ter coletivo? Quer dizer, vai ter jogo? É assim que eu uso coletivo, mas hoje o pessoal usa para as outras coisas. Bom, foram 49 minutos da expressão artística e eu vou lhe dizer o que foi que eu entendi ali. Parece mesmo um sermão musical. É um trabalho que tenta costurar os conceitos de arte, Brasil e Bíblia com um eixo narrativo que é baseado em Lucas 14. E interessante, e eu vou analisar isso a partir de uma teologia ortodoxa, com bastante compromisso com as escrituras e sem nenhum problema em discordar e também sem nenhum problema em reconhecer os acertos. Para que eu faça isso, eu vou utilizar de uma metodologia de análise cultural que eu extraí de Atos 17, do comportamento do apóstolo Paulo em Atos 17. Essa metodologia tem 4 fases para que analisemos a expressão na cultura. A primeira é a fase de ver, a segunda de nomear, a terceira de julgar e a quarta de redimir. Então, vamos lá. Vamos para a primeira fase, que é a fase de ver. E essa fase é exatamente a pergunta, o que a obra está dizendo. Essa é a pergunta. Até porque, não é, antes de julgar a gente precisa ver mesmo, né? Não pode julgar sem analisar, enxergar, ver com clareza. Então vamos pensar o que é que esse álbum de fato está comunicando, o que ele comunica. Bom, quando nós analisamos e olhamos, nós vemos que ele conta histórias. Histórias de queda, de vergonha, de olhar dos outros, de gente que entra e abre aspas, todo mundo vê. De gente que dança e incomoda quem se acha dono do lugar. Essa é a narrativa que é construída. Aí vem logo o refrão, Auê. É um refrão que tem um impacto de colar na mente da pessoa, né? Vem o refrão e uma imagem de festa, de celebração, como se dissesse, a fé venceu, o céu abriu, a mesa está pronta. Essa é a impressão que nós temos ao olharmos imediatamente. E, de fato, um olhar que também traz a perspectiva de que o álbum organiza ali Lucas 14, só que de uma forma peculiar. Organiza como se houvesse grupos na história. O primeiro grupo seria o grupo dos autossuficientes, pessoas cheias de desculpas e de status. O segundo grupo seria dos vulneráveis, os esquecidos, os feridos. E o terceiro grupo dos improváveis, os que chegam carregando bagunça, passado, contradição. Há uma narrativa que é colocada aí, uma narrativa que, na melhor das hipóteses, é a de que Deus chama quem foi deixado de lado e os certinhos ficam escandalizados. Até aqui dá para entender o impacto. Isso é o que nós vemos. Vamos agora nomear, dizer claramente o que é. Quais são os acertos e quais são os riscos? Porque agora a pergunta que nós devemos fazer olhando para a obra é o seguinte, o que está saudável aqui e o que pode estar contaminando a leitura? Porque há acertos reais e temos que admitir que entre esses, um dos mais interessantes é a ideia de que moralismo sem Cristo, ele vira farisaísmo. Isso é verdade. Não é? Um outro é que Deus chama gente improvável. É verdade, Deus chama gente improvável. E também
que uma fé com sotaque brasileiro pode sim ser legítima, sem precisar necessariamente importar uma estética pronta. E são informações e perspectivas relevantes. Mas eu também enxergo uns riscos seríssimos quando a mensagem escorrega para um evangelho que troca o centro. Por isso que, respeitosamente, eu trago 3 alertas aqui. O primeiro é a ideia de leitura em blocos de poder. Ora, quando a história vira só opressores contra oprimidos, e isso vira o filtro principal, a gente troca o diagnóstico bíblico por um diagnóstico militante. Esse é um problema. O outro é a chamada estética da vitimização. Quando falhas, pecados e escolhas erradas viram apenas poesia e não viram chamado ao arrependimento, a arte pode até emocionar, mas ela não irá servir para levar a pessoa à conversão. E um terceiro ponto seríssimo é que Cristo está ficando na periferia da mensagem. Fala-se muito de fé ganhou, o céu abriu, banquete, mas e Jesus? E a cruz? E o arrependimento? Se isso some, a gente não está diante do evangelho completo, está diante de uma atmosfera feita, na melhor das hipóteses, apenas para emocionar.